Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais um webinar suporte. Eu me chamo Franciele. Gostaria de lembrá-los, tá, que de acordo com as informações fornecidas por meio do convite, o seu nome, endereço de e-mail ou número de telefone poderão ser visualizados pelos demais participantes da sessão na lista de participantes. Vamos falar um pouquinho como a Suporte pode te ajudar a automatizar aí os processos da sua empresa com o tema Oficina da Produtividade, tá? E para isso, eu vou chamar aqui o nosso diretor comercial, o Ezequiel. Logo em seguida vem também a nossa especialista Gisele. Olá, Ezequiel, tudo bem? Olá, bom dia a todos. Obrigado pela participação. Obrigado, Fran. Fran já me apresentou. Eu vou fazer uma introdução do tema antes de passar a palavra para a Gisele, para explicar para vocês um pouquinho do que é o conceito da Suporte de oficina de produtividade. Oficina de produtividade, na verdade, é o nome que a gente deu para a nossa estratégia, que é focada em aumentar a produtividade das áreas de negócios das empresas. Como que a gente faz isso? Através de tecnologia Microsoft no desenvolvimento, utilizando pouco ou nenhum código, nós produzimos aplicativos que têm como objetivo automatizar tarefas, entregar melhor visibilidade de status, de registros, de processos, organizando e padronizando processos que antes são manuais ou não estruturados. Qual que é o nosso objetivo com isso? Qual que é o nosso foco? É entregar de uma forma simples, de uma forma rápida, o controle de processos, sem necessariamente a empresa precisar investir em sistemas que muitas vezes são complexos, que possuem uma adoção mais lenta, muitas vezes exigem um investimento grande e que não tem a personalização daquilo que a empresa precisa para atender determinada demanda. Então, a oficina de produtividade é isso, é um trabalho customizado, onde nós conseguimos atender demandas específicas através do desenvolvimento utilizando tecnologia Microsoft, baseado na plataforma do Microsoft 365. E quais são os benefícios, alguns dos benefícios que nós enxergamos com essa estratégia? Bom, a organização de fluxos, de processos antes não estruturados, que não entregam uma visibilidade para as pessoas e para os responsáveis, muitas vezes de uma forma clara. A gente elimina o tráfego de documentos desnecessários, a gente reduz o fluxo de impressão, a gente diminui o tempo de determinados controles e também a gente aumenta a segurança dos dados e o controle destas informações. E como entrega de serviço, né, na nossa camada de serviços, o que a gente faz? Além, obviamente, do que eu já comentei, do desenvolvimento do aplicativo, do formulário, dos fluxos que vão entregar essas otimizações, a gente, num trabalho preliminar, auxilia a empresa na compreensão do seu desafio, do seu objetivo, e nós auxiliamos ao desenho, muitas vezes, desse processo que muitas vezes não está projetado de uma forma adequada, entendendo com a empresa como que a tecnologia pode auxiliar. Fizemos esse escopo, a partir do desenvolvimento do aplicativo, entregamos esse resultado e, posteriormente a isso, nós continuamos auxiliando as empresas, primeiro no suporte ao uso desse recurso e também, o que é muito natural, na evolução dessa solução através de novas sugestões, através de novas demandas que as empresas acabam nos solicitando,
que acaba sendo uma evolução natural da aplicação. Então, aqui eu estou passando só um conceito do que é a oficina de produtividade. O nosso objetivo hoje no webinar, que vai ser agora em seguida apresentado pela Gisele, é dar visibilidade de algumas aplicações, de alguns processos que a Suporte já desenvolveu e já auxiliou outros clientes. Então, nosso objetivo é dar essa visibilidade para vocês, mas que não se limite a esses processos que nós já desenvolvemos, mas que permita que vocês tenham insights novos dentro da atividade de cada pessoa, de como a tecnologia pode acelerar a produtividade, entregar um melhor resultado através do desenvolvimento e através do nosso apoio. Tá certo? Depois eu volto para falar um pouco mais dos aspectos comerciais. Agora eu vou passar a palavra para a Gisele, que vai fazer a apresentação, então, de alguns desses aplicativos já desenvolvidos. Muito obrigado. Bom webinar a todos. Obrigada, Ezequiel. Então, o objetivo de hoje é apresentar alguns exemplos, né, algumas soluções que a gente encontrou para os desafios dos nossos clientes, né, que a gente trabalhou junto com os clientes, né, numa parceria bem interessante. E aí a gente vai ter um breve detalhamento e algumas imagens para exemplificar, para vocês terem uma visibilidade de como fica, né, e como é a estrutura de uma aplicação. O nosso primeiro desenvolvimento, o nosso primeiro aplicativo que a gente vai falar aqui é gestão de prazo de contrato. Hoje é bem difícil fazer o controle dos vencimentos dos contratos, de entender aonde está o contrato no processo, se ele está com o jurídico, se ele está em desenvolvimento, se ele está para aprovação. Então, esse aplicativo tem este objetivo de centralizar as informações, né? Porque às vezes essas informações estão em e-mails, estão até mesmo no nosso conhecimento do dia a dia, né? E isso acaba dificultando a centralização de tudo isso. A aplicação tem uma visibilidade macro, tá? Então, tem ali os contratos que estão em análise, aguardando assinatura, os que vão vencer, por exemplo, a gente pode customizar quais são os prazos, né, que eu quero que me mostre, né, antes do contrato vencer, para que eu comece as tratativas de negócio, né? Então, eu tenho essa visibilidade numa única tela. Os acessos rápidos, né, para ir até esses contratos, né, para chegar até esses contratos. E algumas coisas interessantes que a gente buscou adicionar nessa solução é a parte de tarefas, né? Porque toda elaboração de um contrato existe tarefas, né? Seja ela desenvolver, seja ela coletar assinaturas, seja ela entregar para um jurídico, pegar a assinatura do fornecedor, do cliente. Então, a gente trouxe tarefas onde eu denomino a pessoa que vai executar e atribuo um prazo e um status, né? Então, quando eu entrar nesse aplicativo, eu vou ter as minhas tarefas já dispostas ali, né? E eu vou poder atuar nelas de acordo com os prazos, né? A outra coisa que a gente quis trazer para dentro desse controle de prazos é todo contrato, ou a grande maioria deles, gera uma questão de valor, né? Então, tem um valor montante do contrato, e aí ele pode ser parcelado em, sei lá, 1, 2, 3, e aí o financeiro também, dentro desse aplicativo, vai ter um local para lançar esses itens, né? Para a questão do faturamento, né? Então, ele vai ter o controle de quando vai vencer, qual é o valor da primeira parcela, da segunda, e vai poder entender e lançar quando o cliente ou o fornecedor fez o pagamento desta questão, né? Desse boleto, né? Dessa informação. Então, basicamente, lógico, teriam outras telas, né? Mas, enfim, eu trouxe um resumo para a gente ter uma visão mesmo da solução de gestão
de prazos de contrato. Então, resumindo, trazer, né, para essa aplicação os contratos assinados, quais são seus status, com quem está alocado, né, o prazo para a conclusão desse processo, né, ou até mesmo o prazo final do contrato, né, para que eu possa atuar. A questão muito importante, tá, e que é relevante é os alertas que isso tudo pode gerar, tá? E aí a gente entra também com o Power Automate, né, que faz o disparo de e-mails, de alerta, de informações dentro do Teams. E aí a gente começa a agregar todo o suite da Microsoft, né, junto com isso. Então, além disso, visibilidade do faturamento e das tarefas, né, de cada colaborador relativo àquele contrato. Tá? Próximo item, tá? Bem interessante, é uma gestão de frotas de caminhões, tá? Então, qual é o objetivo? É gerenciar a frota de caminhão. Dar ao gestor a visão, né, e a sua equipe a visão das manutenções preventivas e corretivas também, tá? E aí o cliente, o gestor, ele vai ter uma visão de toda a sua frota, localização, quando se trata de mais unidades, né, tem a geolocalização, a possibilidade de utilizar também a geolocalização dentro de um aplicativo, que é super interessante. Então, você consegue ir e planejar o deslocamento para essas manutenções, por exemplo, entre as unidades, né? É bem interessante essa função. Passar aqui. E aí a gente tem aqui duas telas que eu gostaria de comentar que eu também acho fantástica, que é a parte de um checklist do que tem que ser avaliado dentro de um checklist, de uma manutenção preventiva de um caminhão. A gente falou de caminhão, mas a gente pode falar de carro, a gente pode falar de empilhadeira, de máquina, enfim, de equipamentos em gerais que precisam passar por manutenções preventivas e corretivas. Até máquinas CNC, né? É importante e às vezes são necessárias fazer manutenção e a gente consegue fazer isso através desse aplicativo. Esse aplicativo também tem uma função que, se, por exemplo, não tiver conforme e eu precisar atuar, e eu precisar atuar com, seja investindo tempo ou até material, eu consigo fazer o lançamento dessas informações para medir, né, a questão de indicadores. Uma outra questão que traz para o gestor eu posso pôr o custo desse material e o custo hora da pessoa que está atuando, né, na manutenção corretiva ou preventiva. E no final dessa manutenção, eu tenho um totalizador, né, e um indicador para mostrar que aquele equipamento, aquele caminhão, aquela empilhadeira está, por exemplo, me gerando mais gastos do que, né, benefícios, né? Então, talvez eu tenha que fazer uma troca, uma substituição. Então, tudo isso pode trazer como benefício, né? E aí, questão do histórico, né? Bem importante, todo o histórico de tudo que aconteceu naquele veículo, naquele caminhão, eu vou ter registrado. A questão do gasto, né, que eu enfatizei, porque eu acho bem interessante, e esse gasto, esse lançamento de gasto, tempo, hora ou material, a gente tem em outros aplicativos também, né? E a relação de manutenções preventivas e corretivas, porque quando a gente tem a manutenção preventiva, eu ainda consigo, novamente, utilizar aquela questão de fluxo para disparar para o meu pessoal, para a minha equipe de manutenção, que eles precisam atuar em 30 dias nesse veículo. E aí se torna uma programação, né? Tudo se torna uma recorrência, né? O que traz uma gestão mais tranquila, né? Para uma frota, sei lá, de caminhões, né? Que é o exemplo que a gente tem aqui.
Um dos outros aplicativos que a gente criou em parceria com um cliente é a realização de auditorias de 5S. Aqui a gente tem específico as telas da auditoria de 5S, mas a gente pode também focar em qualquer outra auditoria, né? Que envolve dentro da estrutura. Deixa eu manter nessa tela aqui que eu vou exemplificar. Por exemplo, eu posso gerar perguntas específicas para o administrativo e para o operacional. E aí eu consigo pré-cadastrar essas perguntas, né? Então, quando eu for gerar, ele vai lá, obtém as informações e transforma numa auditoria, né? Para que ele possa ser feito as validações, né? As perguntas, elas podem ser respondidas no momento em que a auditoria acontece, né? Por exemplo, eu vou exemplificar novamente com o 5S, que são feitas as auditorias via celular, né? Passando em cada setor. E quando existe uma não conformidade na auditoria, você pode bater a foto, né? Capturar a imagem do que está não conforme e pode ainda pontuar com uma observação, né? Do que tem que ser feito para corrigir. A partir do momento que essas perguntas são respondidas com conforme, não se aplica, né, que é uma das opções também, isso vai contabilizando um percentual, né, pontos, e vai dar um percentual no final da auditoria. A partir do momento da conclusão, isso é enviado um relatório, por exemplo, para o gestor. E aí, de novo, a gente entra na parte do fluxo, né? Que a gente trabalha em conjunto, né? Com o Power Automate para o disparo dessas informações. Então, o gestor, né, da área vai receber já a auditoria, o relatório, com a foto, com a imagem, com as suas considerações para tomar as ações necessárias, né? Agora sim, vou passar. Então, uma opção que tem também, né, de relação de auditorias anteriores, que isso dá a possibilidade de fazer uma métrica, por exemplo, de como está o setor ou de como está o setor em relação àquele censo, né? Em relação ao primeiro censo, ao segundo censo, se é mensal a auditoria, né? No mês de janeiro ele teve tal valor, atingiu tal percentual, fevereiro ele já aumentou o percentual porque tratou a questão da auditoria, das auditorias e das não conformidades levantadas na auditoria anterior, a visibilidade da pontuação, que eu já comentei, e sempre com o intuito de poder adicionar novos setores e novas perguntas, né, para não ser um aplicativo ou uma solução engessada, né. Então, essa é a parte do 5S que a gente atuou neste cliente em questão. Aqui a gente voltou um pouquinho para a parte do RH, departamento pessoal, né? Que a gente elaborou uma solicitação de férias, né? Com o objetivo de que o colaborador possa fazer essa própria solicitação. Aí, às vezes, pode acontecer a seguinte pergunta, né? Mas existem algumas regras para, né, que seja feita essa solicitação. E aí a gente também pensou nisso e tem alguns quesitos que têm que ser atendidos na hora da criação da solicitação. Então, através da matrícula, por exemplo, eu consigo já puxar nome completo, nome do gestor, enfim, uma série de informações. Turno também pode ser preenchido automaticamente, né, quando tem mais de um turno. A data de início, tá? Então, aí a gente valida alguns quesitos. Exemplo, feriado. O colaborador não pode selecionar uma data que é feriado. E aí a gente cria uma lista de feriados, né? A gente faz uma relação dos feriados, né? Seja municipal, estadual, enfim, tem essas questões que a gente também tem que tratar. E aí ele vai delimitar a questão de datas que são feriados, de sexta-feira, né?
E outra questão é que ele tem um período que ele pode escolher. E aí a gente pode dizer, ele só pode escolher 30 dias, ele pode escolher 15, 30 dias, 15, 20 dias, né? Enfim, essa é uma opção que a gente seta com a questão do pouco código, né? Que o Ezequiel também comentou, né? Nenhum ou algum código, né? Então a gente usa esses códigos para fazer essas validações que são importantes, e ele só vai permitir salvar essa solicitação de férias a partir do momento que todos esses quesitos forem atendidos, né? E a partir daí, novamente, a gente entra com os fluxos, né, com os disparos de mensagens, e a gente utiliza a questão de aprovação, que novamente a gente usa o Teams ou o e-mail, né, do gestor para fazer a aprovação, né, dessa análise de número de matrícula, dias de férias, o período, e aí eu vou poder aceitar ou não as férias desse colaborador. A partir do momento que isso for aceito, aí sim vai para a parte do RH fazer a análise mais específica, né, do setor e conduzir o registro das férias da parte que lhe compete, né? Esse aplicativo, ele traz a possibilidade de tirar essa questão do RH fazer a solicitação de férias, né, de ter que gerenciar. Então, o colaborador já tem uma autonomia para fazer isso. O gestor vai receber e vai poder aprovar todas essas solicitações, né? O RH tem ali a visibilidade de todo mundo, de acordo com o período, né? Ele consegue fazer um filtro por período, um exemplo dos colaboradores que vão entrar em férias, né? Então, ele tem uma visibilidade interessante e a disponibilidade de histórico para o próprio colaborador, né? Do que ele já fez de solicitação, se foi aprovado, se foi reprovado, que ainda pode incluir campos de observação, né? É bem interessante. Uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar, que em alguns aplicativos, por exemplo, o 5S, que eu comentei que o auditor vai até os setores, ele tem a facilidade de utilizar um equipamento móvel, né? Um celular, um tablet. E isso traz uma flexibilidade bem grande. E a solicitação de férias também pode se encaixar nisso, né? O colaborador pode ter isso no seu celular para fazer a solicitação, né? E entre outras aplicações que a gente também desenvolve telas específicas para mobile, né? Que a gente vai ver no próximo, que é a gestão de controle de despesa. Que esse aqui é interessante porque se encaixa em vários clientes, né? A gestão de despesa, às vezes, é feita via papel, tudo no retorno da viagem, com um monte de notinhas, e o financeiro talvez vai pagar só no próximo mês, porque recebeu, né, um período depois da viagem, né? Com a gestão, com o controle de despesa, o que acontece? O colaborador, quando estiver em viagem, ele já vai poder fazer o registro, tá? E aí também a gente tem alguns padrões e alguns quesitos que a gente coloca. Por exemplo, tipo de despesa. A pessoa só pode ter despesas de transporte ou despesa de alimentação. Ele não pode ter uma despesa de hospedagem, né? Eu posso já vincular um centro de custo para facilitar o pessoal do financeiro já na realização do pagamento. A questão do valor da despesa, né? Então, pode existir também aqui uma questão de moedas diferentes, né? A despesa em dólar, despesa em real. E a questão da imagem, né? Que a partir do momento que eu tiver o aplicativo no celular, que esta é a tela específica, né, de mobile, eu já consigo bater a foto. E aí ele vai me dar a opção de pegar uma imagem já do meu telefone ou abrir a câmera, né, e tirar, né, a foto do celular, da notinha fiscal, do comprovante de despesa.
né? A partir dessa criação de despesa, ele tem uma visão, né? O colaborador, quando entra no aplicativo, vai ter uma visão, por exemplo, de quanto ele gastou em cada tipo de despesa, né? Que ele tem a opção de selecionar. A gente tem aqui um gráfico bem simples, né? Porque neste aplicativo em questão tinha um limite de gastos, né? Então, o nosso limite de gastos, ele vai girar em torno, vai auxiliar o gráfico, né, nessa questão. E a gente tem uma tela de relação de despesas, né? Para saber o que eu já lancei, o que eu não lancei. Eu quero saber o valor por período, né? Que é importante. E o valor por tipo também de despesa eu tenho como visualizar. Então, resumindo, né? Essa função é centralizar os gastos, né? Dar um local único para incluir os comprovantes, onde o financeiro vai ter essas informações. Isso pode ser aprovado por um gestor também, né? Antes de ir para o financeiro, pode ser feito um fluxo para passar pela gestão, passar pelo financeiro, controladoria, enfim, isso varia de acordo com o processo de cada empresa, né? Então, é bem interessante esse aplicativo, ele é bastante utilizado. Agora, a gente tem mais um aplicativo que a gente desenvolveu já há um certo tempo para registros e retiradas de equipamentos de segurança para os colaboradores. Ele foi desenvolvido há bastante tempo, ele já tem uma segunda versão, que também já foi implantada. O objetivo é auxiliar no controle dessa retirada de equipamentos e coleta de assinatura. O pessoal de segurança do trabalho sabe que toda entrega de EPI tem que ter um registro ou uma assinatura. Na época que a gente desenvolveu, tinha uma questão específica sobre o registro, porque é feito manual, e aí, a partir deste aplicativo, a gente traz já algumas coisas pré-definidas, o que facilita bastante na hora da entrega dos EPIs. Então, eu consigo buscar o colaborador, já vai trazer o setor, o cargo, para mim poder identificar se esse colaborador que está retirando um EPI específico, ele realmente precisa do EPI, né? Porque algumas empresas também controlam os EPIs. Eu que estou num local onde eu não preciso de proteção auricular, eu não preciso retirar esse tipo de EPI. Então, eu vou fazer esse tipo de controle também, caso desejar, né? Isso tudo a gente consegue implantar. Tem a questão dos EPIs já cadastrados, né? Então, não vai ter a escrita, às vezes, do EPI de maneira incorreta, né? Ou um em maiúsculo, ou em minúsculo. Então, a gente padroniza. Tem a questão do CA, né? Que todo EPI tem um CA e tem a sua validade. Então, a gente consegue também, através de fluxo, informar o técnico de segurança que aquele EPI já está com o CA vencido, né? Tem que ser feito a tratativa em cima disso. E eu também consigo coletar a assinatura do colaborador, tá? Esse aplicativo a gente desenvolveu especificamente para tablet, porque a questão da coleta da assinatura, ela é melhor, né? Apesar que existem as entregas que a gente recebe na casa da gente, que hoje é feita no mobile, celular normal, e a gente assina também, né? Mas nessa questão, a gente utilizou um layout para tablet. E uma outra coisa interessante nesse aplicativo é que a gente auxiliou o pessoal do departamento pessoal, o pessoal da RH, a ter uma relação de todos os EPIs entregues para os colaboradores com as suas assinaturas, que às vezes acaba tendo que ser coletada, né, reunir essas informações por questões trabalhistas. Então, a gente, de uma forma, auxiliou na busca dessas informações de uma maneira bem rápida e bem simples. Avisar, como eu comentei, né, a questão do vencimento do CA,
né, do EPI, e relatar as entregas que também podem ser feitas para os seus supervisores, enfim, e tudo mais. De exemplos, né, com imagens, enfim, com maiores detalhes, a gente trouxe esses, mas eu gostaria de elencar alguns outros que eu achei também importantes e que fizeram aí do nossa equipe de desenvolvimento ter uma experiência bem bacana e que a gente tem algumas em várias empresas, que é, por exemplo, a RNC, que em alguns é chamado de RNC, RO, enfim, depende da empresa, né? Então, é o registro da não conformidade, né? Geralmente é utilizado pela equipe da qualidade. A gente trabalha bastante com a qualidade nessa questão, a questão de controle, de plano de ação, então é bem interessante. A questão de data, né, de retorno, de gerar tarefas. Então, essa parte de registro de não conformidade é super interessante. Tem um aplicativo reserva de carros que a gente desenvolveu e que é assim, apesar do Exchange Online, né, que não é uma questão específica do webinar de hoje, ele tem uma questão de reserva, mas essa aqui teve um nível de detalhamento um pouquinho mais complexo devido à necessidade do cliente. Aí entra a questão da gente trabalhar junto com o cliente e personalizar para atender a necessidade, né? Então, eles precisavam de mais detalhe, né? Então, a gente, junto com eles, junto com o cliente, a gente buscou essas informações e entregou essa riqueza, né, nesse trabalho. A solicitação de compras, né? Então, aquelas compras de material diário, a gente tem em alguns clientes, né? Que às vezes o RP não atende, a gente, com um aplicativo, trouxe essa solução. A solicitação de conserto, que a gente tem implantado já há algum tempo em uma loja de calçados, e é o que move essa parte de conserto e garantia e qualidade também lá. A parte de checklist de máquinas, que também faz um bom tempo que está em produção um cliente, e que também é parecido com a checklist da frota de caminhões, né, que a gente tem. Né, que é aquela questão de, antes de entregar o produto para o cliente, produto desenvolvido pela empresa, é feito uma série de validações, seja ela se o cabo de energia está lá dentro, enfim, fazer o checklist para a entrega do produto 100% para o cliente, né? E um controle de recebimento de mercadoria, que é bem interessante, que a gente utiliza o QR Code, que a nota fiscal chega, é feita uma etiqueta, e essa mercadoria, ela passa por um processo de manufatura dentro da fábrica, e essa etiqueta vai junto, né, e passa por processos junto com a mercadoria. Então, é bem interessante essa parte de controle de recebimento de mercadoria, né? Então, acredito, teriam outras coisas, mas acredito que para hoje seria esses os itens que eu gostaria de... Muito obrigada. Voltei. Muito bom. Obrigado, Gi. Obrigada. Foi ótimo. Eu vou falar só um pouquinho dos serviços de valor agregado da Suporte em cima da plataforma Microsoft 365. Isso tudo que a Gisele falou é baseado em tecnologia Microsoft. E aqui tem um overview, só para vocês entenderem como que a Suporte trata isso, como que eu posso, como empresa, ter esses serviços ou ter acesso a esses serviços, esses aplicativos e essa consultoria. Bom, para quem já é cliente da Suporte na plataforma, independente do plano, né, tem alguns benefícios, né, para grande parte dos nossos clientes. Isso já é bastante conhecido, mas sempre vale a pena reforçar. A Suporte entrega para todos os seus clientes serviços ilimitados, seja para a implantação da solução, então lá no processo de onboarding, né, no processo de início de uso,
desde a parte de planejamento, de como fazer essa movimentação, essa migração, seja dos recursos de e-mail, seja da movimentação de arquivos, seja da utilização do Microsoft Teams, seja da adoção de uma nova versão de pacote Office. Então, todos esses serviços de implantação, planejamento e migração de dados, eles estão considerados dentro da nossa camada de serviços, bem como um dos itens que eu acho mais importante, que é a adoção, né? O Microsoft 365, né, os serviços, eles são baseados no modelo de assinatura. Utilizar os recursos que fazem sentido para o negócio de vocês de uma forma adequada, mas principalmente compreender as funcionalidades que estão sendo entregues no plano que vocês adquiriram é fundamental para que vocês tenham um retorno do investimento que a empresa faz. Então, o suporte ela auxilia tanto no formato de adotar essas soluções, de conhecer essas soluções, como também de adequar esse uso para o modelo de cada negócio. Serviços de suporte, que são importantíssimos, e aí eu quero destacar não só o suporte técnico para resolução de problemas ou para configuração de novos recursos, mas também o suporte comercial para entendimento de qual que é o melhor plano que entrega os recursos que eu preciso, e bem como suporte financeiro, né, relacionados a dúvidas de custos, de faturamento, de boletos, que também o nosso time administrativo tem uma camada muito ágil nesse ponto. O quarto item, que a gente chama de empoderamento, né, que é capacitar os usuários, principalmente os usuários chaves da solução, a utilizarem, a conhecerem a solução e a utilizarem ela no seu potencial pleno. Como que a gente faz isso? Desde o apontamento de capacitações que já existem. Hoje tem muitos treinamentos online já prontos, muitos desenvolvidos pela própria Microsoft, desenvolvidos por parceiros, mas também com a entrega de webinars como esse, específicos para times, para usuários chaves relacionados a determinados recursos de uma forma personalizada para o nosso cliente. Tá bom? Então, esses são benefícios de quem já contrata planos do Microsoft 365 que vocês podem ter junto com a suporte. E sobre a oficina de produtividade, qual que é o benefício que a gente entrega? Bom, normalmente a gente faz uma consultoria, né, sobre os processos que vocês querem padronizar, que vocês querem controlar, e a gente tem valores bastante diferenciados dentro do esforço que a gente vai ter que empregar para desenvolver aquela solução, valores muito diferenciados para quem já contrata planos do Microsoft 365. E, em muitos casos, né, dependendo do volume de usuários que a empresa tem, a suporte entrega uma camada de esforço de forma gratuita. A gente desenvolveu essa tabela aqui, de acordo com o número de usuários e horas, que é uma tabela de referência, tá? Uma tabela de início, de referência mínima. Tem clientes que estão conosco já há bastante tempo, né, que têm um comprometimento de consumo e que muitas vezes recebem como benefício um volume maior de desenvolvimento do que esses que eu estou demonstrando aqui. É feita uma análise, é verdade, mas assim, o que é importante é vocês compreenderem de que vocês podem utilizar do nosso time técnico todos esses benefícios a partir da contratação. Quem não contrata a Microsoft 365 com a gente, faço o convite para nos dar a chance de poder participar dessa comercialização. E para quem já tem o seu parceiro estabelecido e não quer mudar isso, claro, a oficina de produtividade ela pode ser ofertada para clientes que não têm contratação de planos conosco, e o processo é muito simples. Entre em contato com o nosso time comercial, nós vamos fazer uma avaliação
da demanda, do objetivo de vocês, e nós vamos entregar uma proposta de serviços para entregar esses recursos. Tá bem? Pode, por favor. E para quem está participando desse webinar, é um benefício, né? A empresa, tá? A gente vai entregar o desenvolvimento de um aplicativo para cada empresa participante desse webinar. Como vai funcionar isso? O profissional responsável pode entrar em contato com o comercial. A Fran vai colocar no chat ali o endereço de e-mail. Depois, no final, aqui, a gente vai ter também formas de contato. Mas vocês podem entrar em contato conosco e solicitar maiores detalhes de como isso vai funcionar. Tá bem, gente? Isso, Fran. Queria, em nome da Suporte, agradecer. Se a gente tiver perguntas, nós vamos responder. Pessoal, e fiquem à vontade. Muito obrigado. Nós temos algumas perguntas aqui para ti, Gisele. Obrigada, Ezequiel. Obrigada, Gisele. Nós vamos falar, então, aqui as perguntas que estão no chat. Primeiro, conversar contigo sobre isso, Gis. Se tu pode explicar para a gente, se a gente pode fazer tudo customizado, né? Conforme a necessidade aí e o pedido do cliente. Sim, o principal objetivo que a gente tem é sentar com o cliente, analisar o aplicativo. Geralmente a gente parte de uma ideia do cliente, né? Às vezes ele tem um formulário impresso e aí 100% customizado com os campos que ele precisa, a gente transforma isso tudo para digital, cria um aplicativo, cria os fluxos e entrega 100% com a cara do cliente. Então, se fosse usar um exemplo, despesas de viagem, hoje a gente tem essas opções, mas se são outros itens necessários para o lançamento de uma despesa de viagem, a gente modifica, altera, revê o processo e entrega como a necessidade que vocês tiverem. Se para não clientes, né? A gente também trabalha com o valor hora. Acredito que o Ezequiel Posso responder? Posso responder sim, Rafael. Sim, trabalhamos com valor hora. É feito, como eu disse antes, uma avaliação da necessidade e é feita uma proposta, tanto para o desenvolvimento, quanto posteriormente para suporte e apoio em novos desenvolvimentos. A pergunta do Rafael sobre treinamentos. Rafael, sim, treinamentos específicos sobre determinadas funcionalidades do Microsoft 365, sim, nós prestamos um treinamento baseado no modelo de hands-on, entendendo a necessidade do cliente e fazendo uma capacitação personalizada, tá? Não num treinamento a nível oficial, com apostila, enfim, é uma questão mais prática baseada na demanda da empresa, tá? A IMEXport nos perguntou hoje se esses aplicativos conseguem integração com os bancos de dados. A gente tem essas perguntas também do Alessandro ali sobre a integração. Sim, através de conectores, premium, né? Ou APIs, a gente consegue fazer essas conexões. Já fizemos com Oracle, DB2, SQL, né? Que, enfim, é bem mais tranquilo, né? Por ser Microsoft, mas já inclusive com Oracle e através de APIs, né? Então, sim, é bem mais fácil, né? Quando a gente fala de uma pesquisa de um código de produto com o nome, né? Pensando, a gente sim é bem interessante quando você faz uma pesquisa direto a uma view do banco de dados, por exemplo, né? E não uma outra fonte de dados, um Excel ou uma lista qualquer. Então, eu respondi isso, acho que o Alessandro tinha comentado. Aí também tinha uma questão sobre o armazenamento, né? Que daí já entra também. Então, o armazenamento, ou ele é feito em bancos específicos, né? Tipo Oracle, SQL, ou é feito em... tem também o banco de dados da Microsoft, o Dataverse, ou
nas listas do próprio SharePoint, a gente tem como armazenamento. Até planilhas de Excel, mas devido a algumas experiências, eu já tenho uma certa restrição a isso, porque gera um impacto na usabilidade. A outra questão é a integração do fluxo, né? A integração entre Power Apps e Power Automate, isso é bem tranquilo. A gente usa muito o Power Automate porque é ele que às vezes faz a conexão com um banco de dados, ou é ele que faz o envio de um e-mail, a parte de aprovação, ou faz aquele processo onde inicia com a solicitação e passa por todas as áreas da empresa, né? Sei lá, pensando em engenharia, novos produtos. Vai para a engenharia comercial, aí passa por PCP, enfim, qualidade, volta para a engenharia finalizar o produto. Esse processo todo a gente se valida do Power Automate para desenvolver esse processo. Ele é uma ferramenta muito bacana também. Gi, é interessante também te perguntar, o Alessandro até comentou aqui se é possível integrar, né, também com outras aplicações externas, como ERP, CRMs, e etc., e APIs. Não sei se você já respondeu nesse último comentário, mas se você quiser complementar. Se a integração é a questão da coleta da informação, sim, a consulta, né, da informação, sem problema nenhum, e também, às vezes, a gente, em alguma maneira, a gente precisa fazer a gravação de volta de alguma informação, seja ela um preço calculado no aplicativo, a gente sim consegue fazer isso. Usar um exemplo que eu pensei no momento, né? Se eu lançar a minha despesa e a minha despesa for aprovada, eu posso gravar de volta essa informação, ou gravar, né, na lista de despesas do meu centro de custo dentro do banco de dados. Sim, tem como fazer. Com o devido licenciamento, é bem importante ressaltar, mas sim. Tá. E, por fim, nós temos também ali a pergunta da Cristiane, você já respondeu, da Paula, onde ficam armazenadas as informações geradas pelos aplicativos? Não sei se você pode complementar também. Sim. Dataverse, Oracle, os bancos de dados, né, que a gente utiliza no dia a dia, e o SharePoint, que a gente tem utilizado, né, como um dos principais bancos de dados, né, com suas limitações, né. Também o Excel, como eu comentei antes, eu descarto, porque vocês vão encontrar algumas referências a Excel, mas aí no momento que vocês forem utilizar o aplicativo, vocês vão entender, né, que não vai funcionar da melhor maneira. Então, sim, tem vários locais de armazenamento, né? E eu convido a todos, inclusive, a acessar as nossas páginas nas redes sociais, a seguirem a Suporte para acompanhar os próximos webinars. Nas nossas redes sociais, a gente também publica o link direto do YouTube também para vocês poderem acompanhar por lá, assistirem quando quiserem, quanto tempo quiserem também, tá bom? E quem gostou, né, desse tema, se surgiu alguma dúvida, né, quiser tirar as dúvidas conosco, pode mandar uma mensagem, um e-mail, enfim, mandar até mesmo um WhatsApp ali nesse número que está aparecendo na tela de vocês, e nós estaremos aqui à disposição, tá? Para atendê-los da melhor forma sempre. Obrigada mais uma vez pela participação e ficamos à disposição. Até breve.